Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Case Summit. Esse conteúdo será oferecido pela B3 e vai contar para vocês um pouco sobre o mercado do IPO e as startups no Brasil. O meu nome é Tandara Costa, hoje eu faço parte do time de inovação da B3 e eu estou aqui com a Rafaela Westermann, que é de relacionamentos com clientes da B3, as empresas que fazem o IPO na empresa. Rafa, muito bom dia, obrigada por estar aqui hoje, para dividir esse conhecimento conosco, e queria de largada, assim, pedir para você contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, qual é o seu papel na B3 hoje? Tá ótimo, obrigada, Tandara. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Primeiro, agradeço o convite para participar aqui do evento. Vai ser muito legal aqui poder compartilhar com vocês um pouco aqui do tema de mercado de capitais. Comentando um pouco do meu papel na B3, eu faço parte da área de relacionamento com empresas fechadas na Bolsa, né, ou seja, empresas não listadas e que pensam um dia em abrir capital. E a gente tem, comentando bem rapidamente aqui, a gente tem uma atuação muito no sentido de levar conteúdo, desmistificar um pouco esse tema, né, que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre ele, né, muitos empreendedores. Então, a ideia aqui é a gente comentar um pouco sobre o tema, desmistificá-lo também. E a gente também tem toda uma atuação para ajudar as companhias que pensam numa abertura de capital, seja no curto, no médio, no longo prazo, para que elas possam vir mais bem preparadas, né, isso através de materiais que a gente fornece, conteúdos, conversas, fóruns e troca de experiência também com companhias que já passaram pelo processo ou que também estão passando pelo processo. Então, em linhas bem gerais, essa que é a minha atuação aí na B3. Perfeito, obrigada. E falando um pouco sobre essa jornada de abertura de capital, né, que para muitos é algo, um assunto nebuloso, você pode explicar um pouquinho mais por partes o que é um processo de abertura de capital? Tá ótimo. Acho que para começar, posso comentar um pouquinho aqui do que é a definição, né? O que é um IPO? O IPO, né, comentando até da própria sigla, é o Initial Public Offering, que é quando a empresa lança pela primeira vez ações a mercado, né? Vende ações da própria companhia a mercado, e a partir desse momento a empresa capta recursos, né, através dessa venda dessas ações, e ela passa a ser uma companhia listada em bolsa e com ações negociadas em bolsa de valores. É importante frisar aqui também um pouco da diferença, né, das formas de captação. Então, por exemplo, diferentemente de um empréstimo bancário, no qual a companhia tem um prazo de pagamento e também tem uma taxa de juros que ela vai ter que pagar, no caso do IPO, né, do mercado de capitais, não existe isso, né? Então, a empresa simplesmente vende ações a mercado e não tem um prazo de retorno, de pagamento ou taxa de juros para os investidores. Então, basicamente, uma forma de captação de recursos. Perfeito. E, na sua visão, o que faz uma empresa abrir o capital e quais são os principais benefícios e ponderações que essa empresa precisa ter para tomar essa decisão? Bom, acho que aqui tem uma série de fatores, né, e diferentes benefícios e motivações que as empresas possuem nesse momento da abertura de capital, da tomada de decisão para abertura de capital. O primeiro deles, eu acho que é o mais simples, né, mais difundido, é a questão da captação de recursos. Então, é uma forma de captar recursos, de levantar recursos no mercado, através dessas vendas de ações, para poder justamente financiar crescimento, expansão da companhia. E até trazendo um pouco aqui para o mundo aqui de tecnologia, né, é uma forma até de captar recursos, um volume maior do que as empresas conseguiriam captar aí numa captação privada, com fundos de investimentos, por exemplo. Então, eu acho que aqui é importante também comentar que o mundo de tecnologia, né, de inovação, quando se fala de inovação, o timing, né, da inovação, às vezes é mais importante do que a inovação em si. Então, o mercado de capitais é um aliado aí para essa captação de recursos em um volume maior. Um outro ponto, né, tem vários benefícios que eu posso citar aqui, mas um segundo que eu poderia comentar é até a questão também de facilitação em processos de M&A. Então, quando a empresa ela já é listada, ela tem uma moeda de troca, que são as próprias ações, para poder adquirir novas companhias, e também, a partir do momento que a empresa está listada, ela tem um preço no mercado, né? Então, até para ela ser adquirida, acaba sendo mais fácil, né? Ela já tem uma definição de preço conhecido pelo mercado. Além disso, tem diversos outros fatores, como, por exemplo, possibilidade de desinvestimento.
Então, muitas empresas de tecnologia são investidas por fundos de venture ou fundos de private equity, então é uma forma de dar saída, né, dar uma liquidez para esses investidores, ou mesmo para os próprios acionistas, né, é uma forma, você pode vender um pouco das ações que o próprio fundador tem, ou demais acionistas, funcionários da companhia também que tem stock options, enfim, é uma forma de levantar recursos também para os próprios acionistas da empresa. Além disso, uma abertura de capital fornece uma maior visibilidade perante o mercado, então a empresa acaba sendo mais conhecida, né, mais amplamente divulgada, seja em veículos de mídia, mais conhecida também por potenciais clientes, por potenciais fornecedores. Além disso, uma companhia listada, ela tem que seguir regras de governança corporativa e controles, então a empresa acaba tendo um pouco dessa chancela, né, de que ela é uma empresa com maior governança, com maior controle, e até pensando também na perenidade da companhia. Uma empresa listada, ela tem diversos acionistas, que obviamente eles querem o bem da companhia, o crescimento da companhia, então isso permite também que essa empresa tenha uma vida a mais a longo prazo, né, pensando na perenidade da companhia, para que ela não precisa depender no futuro tanto de um único acionista, né, do fundador, por exemplo. Além disso, também tem alguns benefícios intangíveis, né, que posso comentar aqui. Então, por exemplo, até retenção e atração de talentos. Então, até conversando com algumas companhias listadas, já citaram isso para a gente, de que depois que a empresa abre capital, ela acaba participando, né, ela fica muito no hall de empresas que potenciais funcionários bem qualificados, né, vão acabar analisando um pouco mais essa empresa e pensar em trabalhar nessa companhia. E, além disso, também pela empresa ter ações listadas, ela pode ter um programa de stock option, de bonificação de ações, que acaba gerando uma maior retenção de talentos. E, além disso, toda a conversa com os investidores bem qualificados, com analistas, né, depois que a empresa abre capital, é até uma forma de consultoria, digamos assim, que a empresa acaba tendo, né, uma conversa bem estruturada, bem legal, no qual os investidores e também os analistas conseguem passar um pouco de visão, né, de setor, de ideias do que outras companhias estão fazendo em outros países, enfim, então é uma troca bem interessante. Mas o processo de abertura de capital é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem analisado pela companhia e discutido pelos acionistas, né, pelos fundadores. Porque ele também é um processo que, depois que a empresa abre capital, ela vai ter que fazer algumas ponderações, né? Ela vai ter que divulgar informações ao mercado, informações financeiras, informações trimestrais, ela acaba também tendo uma maior veiculação de mídia, né? Então, ela acaba ficando, né, enfim, de uma forma mais conhecida perante o mercado, e também a empresa, o preço das ações acaba tendo uma suscetibilidade de outros fatores externos, né? Então, o preço da ação não necessariamente vai variar só de acordo com os resultados da companhia, ele pode variar também de acordo com o cenário macroeconômico, seja do Brasil, seja do mundo. Enfim, então, acho que tentei falar aqui de forma quais são os principais benefícios, mas também as ponderações que os empresários precisam fazer no momento da decisão sobre a abertura de capital. Perfeito. E você vê que existe um mínimo, assim, para a empresa abrir o capital, e se existe, qual seria esse mínimo que o empreendedor que está assistindo aqui a gente vai precisar se preparar para abrir o capital na jornada dele? Ótima pergunta. Perguntam bastante isso para a gente. Acho que é importante primeiro colocar um ponto, né, que não existe uma restrição regulatória em termos de tamanho, né, que é o mínimo para uma abertura de capital, seja o mínimo de receita, seja o mínimo de tamanho de oferta. Não existe esse mínimo, é simplesmente uma questão de oferta e demanda, né? Vão ter investidores que vão querer analisar, que vão querer comprar, investir na sua companhia, é muito mais que essa questão de oferta e demanda. O que existe, sim, é que existem alguns fatores que, pensando aqui primeiro até na questão de tamanho de oferta, né? Existem alguns tamanhos que acabam, alguns pontos que acabam atrapalhando um pouco essa questão de tamanho de oferta. O primeiro o investidor ele vai querer investir em uma companhia que tem uma boa liquidez. Então, quando você pega, por exemplo, um volume menor de ofertas, ela tende a ter uma menor liquidez, né? Então, o investidor acaba sendo um pouco prejudicado, porque na hora de vender ou de comprar essas ações, pode ter um grande impacto no preço delas. E um outro ponto também, falando aqui da questão do tamanho da oferta, mas isso vem mudando bastante, a gente tinha mais no passado, né, nos últimos anos, uma dependência um pouco maior de investidores estrangeiros.
para poder, né, colocar uma oferta de pé. Então, o investidor estrangeiro, né, pensando até aqui no dólar, né, no câmbio, um grande fundo lá de fora, ele vai, pensando numa oferta pequena, ele vai analisar esse volume em dólar. Então, e ele tem restrições do tipo, qual que é o percentual máximo que eu posso ter de uma companhia? Então, isso fazia com que, às vezes, ofertas menores não fossem concluídas por falta, né, dessa demanda do investidor estrangeiro. Entretanto, isso vem mudando bastante. A gente está numa mudança estrutural de mercado, né? Taxa de juros na sua mínima histórica, o que está fazendo que os investidores locais tenham uma representatividade muito maior agora. Então, a maior parte das ofertas que estão acontecendo tem mais investidor local do que investidor estrangeiro, né? Porque, obviamente, o investidor local ele acaba tendo uma realocação, né, da renda fixa para a renda variável, e o investidor local ele busca novos ativos, ele quer olhar, analisar novas empresas. E, ao mesmo tempo, também a gente está vendo um volume muito forte aí de pessoa física investindo em bolsa, né? Então, tudo isso facilita para que ofertas menores acabam saindo, né? Justamente, né, por essa menor dependência, digamos assim, do investidor estrangeiro. Mas o que é importante também frisar, comentei muito do tamanho da oferta, mas existem outros fatores que precisam ser levados em consideração, né? Por exemplo, o tamanho de uma companhia. Existem companhias que têm teses de investimentos diferentes. Então, às vezes, uma companhia que tem uma receita menor, mas tem uma tese de crescimento muito acelerada, ela pode ser mais bem precificada, mais bem valorizada, né? Enfim, na hora da formação do preço, da definição do preço da ação, e, obviamente, né, de forma também do preço da oferta, mas bem precificada do que uma empresa com uma receita maior, mas que não necessariamente tem essa mesma tese. Então, vai depender muito de caso a caso, né? Tem empresas com receita menor que podem ter uma oferta grande. E acho que até comentando aqui um pouco, trazendo um pouco de dados e de informações, de cases, né? Falando aqui até um pouco do momento da questão das ofertas menores, a gente já teve cases bem interessantes. Então, por exemplo, em 2013, a gente teve o IPO da Sinqia, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa que, à época, tinha uma receita de 50 milhões de reais, e ela captou 50 milhões de reais, que é um volume baixo, né? Porque a gente costuma ver de mercado. Essa empresa, na época, ela tinha um valor de mercado de cerca de 150 milhões, e hoje essa empresa já vale 1,5 bi de reais, né? Então, mostra que essas ofertas menores acontecem também. E esse ano a gente teve uma oferta também bem interessante, que foi a oferta da Priner, uma oferta de uma empresa que captou 200 milhões de reais, que dá aí mais ou menos 40 milhões de dólares a mercado. Então, em linhas gerais, aqui para minha resposta, vai depender muito de case a case, mas é possível sim. Tá? Ter tanto ofertas menores também como empresas menores acessando o mercado. Isso vem mudando bastante. Acaba que a estratégia do empreendedor para a companhia, né, da diretoria para a companhia, acaba impactando no futuro após o IPO, né? Exatamente. E analisando, e no geral, você consegue contar para a gente o que é analisado, se a empresa dá lucro, mínimo de receita, qual é o tamanho da oferta, o que a B3 olha na hora de aprovar o IPO, fazer com que ele aconteça? Não, tá ótimo. Acho que só para começar, em termos de requerimentos, né, e da B3, da CVM, não tem esse tipo de análise, é muito mais algo que o investidor vai analisar, e vai depender muito, né, igual eu comentei, de caso a caso, não existe uma receita de bolo, né, para diferentes setores, o investidor vai analisar diferentes pontos, né, diferentes fatores. Então, até aqui comentando um pouco de receita, tem empresas que, né, cada setor tem uma margem diferente. Então, obviamente, né, dando um exemplo aqui, é diferente você olhar uma receita de uma grande varejista, que tem uma margem muito pequena, de uma receita de uma empresa de outro setor. Né? Então, vai variar muito de caso a caso. E até a própria questão do lucro, né, até linkando um pouco do que eu tinha falado um pouco na última pergunta, depende muito. Tem empresas que não dão lucro, que acessam o mercado, mas porque também elas têm uma tese de crescimento, o investidor está analisando outras coisas do que não somente o lucro. Tá? Então, isso não existe receita de bolo. Vai depender muito de cada case, de cada empresa, de cada setor, de cada tese de investimento. Tá? Então, varia muito. Perfeito. E o que uma empresa
nas suas diferentes, né, variedades, precisa ter para fazer um IPO? Quais são os requerimentos que a empresa precisa apresentar para que isso aconteça? Tá ótimo, acho que eu vou colocar aqui quais são os principais, né? Primeiro, a empresa tem que ter 3 anos de balanço auditado por auditor independente, ou se a empresa, né, tiver menos de 3 anos, ela tem que ter essa auditoria desde do início da própria companhia. A empresa tem que ser uma empresa SA, ou se transformar numa empresa SA, né, de categoria A na CVM, que é quando, né, é a categoria que permite que a empresa lance, né, negocie ações a mercado. Entretanto, isso também é algo que vai ser realizado ao longo do processo. A empresa, ela tem que ter um conselho de administração, tá, seguindo um pouco da lei das SAs, e dependendo do tipo de segmento de governança que ela for escolher ali da Bolsa, ela vai também ter que ter conselheiros independentes dentro desse CA, mas isso não é um requisito geral, né, depende muito do segmento. A empresa, como ela vai ter, né, enfim, vários investidores, ela vai ter que criar uma área de RI para poder se relacionar com o mercado. Acho que um ponto importante para comentar, que pergunta muito para a gente, mas tem um número mínimo, né, de pessoas que precisa ter na área de RI? Não tem nenhum requisito, né, tem que ser um número X de profissionais. Isso varia muito de companhia para companhia. O que realmente precisa é que a companhia designe um diretor de RI estatutário, que será responsável, né, por esse relacionamento. E o que a gente costuma ver é que a maior parte das companhias, o diretor de RI estatutário, ele também é o CFO, então tem até essa acumulação de cargos. Um último ponto aqui também que, de novo, vai depender muito do segmento de governança que a empresa decidir se listar. Ela pode ter, a gente às vezes não permite a acumulação de cargos. Então, por exemplo, o diretor-presidente da companhia não pode ser o presidente do conselho de administração. Tem que ser pessoas diferentes. Mas, de novo, isso depende do segmento de governança. Alguns segmentos que a gente tem na B3 permite até essa acumulação de cargos. E além desses pontos, né, dos requerimentos mínimos, é importante também, né, depois que a empresa ela vai se listar, ela vai abrir capital, ela vai ter que divulgar informações perante o mercado, ter divulgações trimestrais, né, dos seus dados financeiros, ela vai ter que ter uma capacidade de se relacionar com o mercado também, com esses investidores, e até trazendo um pouco para o mundo de tecnologia, né, o que a gente costuma ver é que empresas até já investidas por fundos de venture já saem, né, com meio caminho andado, né? Em geral, essas empresas já são SAs, já tem um board, já tem auditoria, já está um pouco mais acostumada também a prestar contas perante os investidores, perante os acionistas, enfim, mas aqui, em linhas gerais, esses são os principais requerimentos para uma abertura de capital. Bacana. E agora, pensando assim um pouco no processo, já que a gente aprendeu um pouco sobre quais são os requisitos, conta um pouco para a gente como é que é o processo do IPO, quanto tempo ele dura, quais são os passos que o empreendedor vai atravessar até chegar nesse momento. Tá ótimo. Comentando primeiro da questão do tempo, isso vai variar muito de companhia para companhia, tá? Então, o que eu posso comentar primeiro é o tempo desde a decisão da abertura de capital, que entra aí a contratação, né, do time, que entra do grupo de trabalho, né, que são os advogados, os bancos, os auditores, até a efetiva conclusão do processo da abertura de capital dura em torno aí de 6 a 4 meses. Entretanto, tem todo um período anterior a isso, né, que às vezes vai variar muito de companhia para companhia, que é o processo de preparação para abertura de capital. Então, tem muitas empresas que a gente conversa que estão se preparando para daqui 2, 3 anos, né, já pensando em implementar a governança, de trazer um pouco da cultura de companhia aberta, enfim, mas esse tempo de preparação vai depender muito de cada caso, tá? Mas, em linhas gerais, o processo em si dura entre 6 a 4 meses. E agora, contando um pouco sobre o processo, eu poderia separar aqui em 3 fases diferentes. Uma primeira fase é a fase de preparação, que começa com a discussão, né, dentro da própria companhia, dos founders, dos acionistas, se faz sentido, se não faz sentido uma abertura de capital para a companhia, né, essa primeira análise, essa primeira discussão. Entra também aqui a conversa com os bancos de investimentos,
que os bancos fazem, né? Eles vão entender muito também da companhia, qual que é o timing da companhia, qual que é o timing, né, um potencial timing para ela vir a mercado também, tem toda essa discussão com os próprios bancos de investimentos, tem toda essa questão que eu já comentei também de preparação em termos de governança, preparação de vida de companhia aberta, de cultura de companhia aberta dentro da empresa, e aí nesse processo, né, depois que a empresa definiu, né, que quer seguir essa linha, os bancos também costumam fazer muito o que a gente chama de non-deal roadshow, que é um primeiro contato, uma primeira conversa com os investidores, que é justamente para que a empresa se apresente, né, para esses investidores, se torne mais conhecida por esses investidores, e para que ela possa coletar feedbacks também, né, fazer um pouco a lição de casa, de que os investidores olham, o que eles pedem, o que dá para ajustar, o que não dá para ajustar, enfim, então tem toda essa conversa também com os investidores. A partir disso, estou simplificando bastante aqui, tá? Mas a partir disso, a empresa fecha o grupo, né, do grupo de trabalho, que aí entra, como eu comentei, os bancos, os advogados, os auditores também, e a empresa já começa a passar, né, já ir para o caminho do processo do IPO mesmo, né? Então, que aí entra aqui diversos pontos, como, por exemplo, preparação da documentação, que ela vai ter que submeter tanto para a B3 quanto para a CVM, discussão com os bancos sobre como é que vai ser a estrutura da oferta. Então, por exemplo, uma oferta ela pode ser 100% primária, que é quando a empresa capta recursos para o caixa da companhia. Ela pode ser 100% secundária, quando essa captação vai somente para os acionistas. Pode ser mista, né? Tanto para o acionista quanto também para o caixa da companhia. Além disso, ela vai analisar também qual que é o segmento de governança corporativa que ela vai se listar na bolsa. O banco vai fazer análise também um pouco de valuation, né? Qual que é mais ou menos o range ali, quanto que a empresa deve valer a mercado. Um ponto importantíssimo também, ela vai discutir e fazer junto com os bancos qual que é a tese de investimento dela, né, igual eu comentei, uma tese de crescimento, por que eu vou captar esse recurso, onde ele vai ser usado, como é que vai ser meu pitch para o investidor, que a gente chama até de marketing da oferta, né, depois criar todos os documentos materiais para essas reuniões, e aí a empresa, né, submete todas essas documentações para a B3, para a CVM, e aí depois passa o processo de conversas com os investidores, né. Tem primeiro o pilot fishing, por exemplo, que é uma conversa inicial que você tem com os investidores para capturar um pouco da demanda, se eles têm demanda, né, por essa oferta, se não tem, qual que é mais ou menos uma estimativa de preço, para que o banco de investimento ele possa ajustar esse valuation, esse preço a mercado, e depois efetivamente vem o roadshow, que são as conversas com esses investidores para coleta de intenção de investimento e também de preço. E aí, depois disso, enfim, depois dessas coletas, essas conversas, o banco, junto com a empresa, com o empreendedor, vão definir quem vão ser os investidores da companhia. E aí, a partir disso, vem o IPO, né? E as ações passam a ser tradeadas, passam a ser negociadas numa bolsa de valores. E aí, a partir daí, qualquer investidor pode ter acesso a essas ações. Então, em linhas gerais, aqui tentei simplificar bem esse processo aqui em 6 meses, mas seria mais ou menos isso. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo tudo aí desse lado. E, assim, acho que você trouxe bastante tom de... Depende bastante da empresa, depende bastante da jornada que a empresa vem traçando, a preparação que ela vem tendo, e tempo de preparação é tempo, né? Então, tem empresas que elas têm um tamanho de crescimento, pegam investimentos, vão crescendo até chegar um momento de se sentir confortável e encaminhar para um IPO. Então, vem uma outra pergunta aqui, que é se uma empresa ela precisa, de fato, ter passado por uma rodada de captação antes de vir para a Bolsa, né? Se o meu crescimento ele precisa ter sido financiado de alguma forma externamente para que a gente possa ter esse processo dentro da jornada da empresa. Não, boa pergunta. Na verdade, não precisa, não é necessário, tá? Então, não é um requerimento, não é algo. O que acontece, né, até olhando historicamente das ofertas da B3, mais de 50% das ofertas que aconteceram nos últimos 10 anos foram de empresas investidas por private equity. Por quê? Né? A gente entende que a indústria
o mercado de capitais com a indústria private equity e venture capital, elas são complementares, né? Querendo ou não, o investidor estratégico, ele vai ajudar a companhia nessa tese de crescimento dela, ele vai também imputar um pouco da questão de governança corporativa, a empresa provavelmente ela vai ter que virar uma SA, ela vai ter que ter uma auditoria, né, de um auditor independente, ter alguns controles adicionais. Então, obviamente, uma empresa que passa por esse processo, né, de um private equity, de um venture capital, já, como comentei, ela já tem um meio caminho andado. Mas, claro, a gente também tem diversas outras empresas que acessam o mercado que nunca foram investidas, né? Então, não é uma necessidade, um requerimento, não. Mas a gente costuma ver enfim, que é um caso que costuma acontecer bastante. E também existe muito, vem muito do caso a caso, né? A gente, antes, aquela que a gente aprendia, né, nas universidades, aquela escadinha, né, do Family and Friends, depois vem um Seed, um Series A, um Series B, vai para o Private Equity, só depois abre capital. O que a gente tem visto mais recentemente é que muitas empresas estão pulando essa fase, né, de ir para o private equity e abrir o capital já no próprio venture, ou empresas também que acabam postergando mais, né, essas rodadas de captação com investidores estratégicos para só depois, quando a empresa tiver um outro tamanho, ela vira mercado, como tem empresas também que não recebem nenhum aporte e abrem capital mesmo assim. Então, não depende muito de caso a caso, né? Obviamente, ter um investidor estratégico ajuda muito para a companhia por conta de governança, por conta da tese, mas não é um requerimento, não é necessário para uma abertura de capital. Perfeito. E pensando em preparação que a empresa vai precisar ter, a gente pensa também em custos, né? Consegue contar um pouquinho quais são os custos para a abertura de capital? Claro, consigo sim. Uma pergunta que fazem para a gente bastante também. Aqui acho que tem alguns pontos. Primeiro, existem alguns custos, alguns requerimentos para uma empresa abrir capital que não necessariamente são custos de uma companhia aberta, como, por exemplo, ter uma auditoria independente ou ter um conselho de administração. Né? Tem muitas empresas que são fechadas, né, até investidas, que têm já esse tipo de custo. Então, eu não vou nem comentar desses pontos específicos de governança, porque eles não são necessariamente um custo de uma companhia aberta, o custo do IPO. E acho que até é um bom timing, porque a gente divulgou há 3 semanas atrás um estudo sobre os custos do IPO. Né, historicamente, a média de custos está em 4,9% do volume captado. O que está embutido dentro desse custo? Aqui está embutido o custo, a comissão do banco de investimento, as taxas, né, os custos que a companhia vai ter com os advogados, que vão te ajudar nessa estruturação, reestruturação societária, documentação, etc. O custo com os auditores, aqui não de auditor independente, tá? Mas é algo que os auditores precisam, que a gente chama de carta conforto, que o auditor vai comentar que aqueles dados financeiros estão corretos, né? Ele vai dar a chancela dele. Custos de taxas de bolsa, taxas da CVM, bem como também os custos envolvidos em viagens, né? Todo esse dispêndio que a companhia acaba tendo por conta do roadshow. É importante frisar que grande parte desse custo, mais ou menos 80% desse custo, ele vem da comissão dos bancos, que não que na verdade ele é descontado do valor que a empresa vai receber na hora de captar esse recurso. Então, por exemplo, se a oferta foi de 100 milhões de reais, 80% desses 4,9% que eu comentei, ele vai vir descontado desse valor. Então, não é um custo que a empresa vai ter que arcar diretamente, e ele só vai pagar, né, entre aspas, esse custo se a oferta efetivamente der certo. Tá? Então, acho que, em linhas gerais, é isso. E eu acho que outro ponto também para comentar sobre os custos, né, também tem que ponderar muito qual que é esse custo da abertura de capital vis-à-vis outras formas de captação de recursos, né. Então, por exemplo, você vai ter todo esse custo, entretanto, você não vai ter que pagar uma taxa de juros, enfim, outros custos que a empresa teria, né, em outras formas de captação. Além disso, depois que a empresa ela é listada, que ela capta esse recurso via IPO, fica muito mais fácil para ela captar recurso recorrentemente via mercado, né, que a gente chama de follow-on, quando a empresa já é listada e capta recursos novamente. Então, enfim, acho que esses são os principais custos aqui para eu comentar. Perfeito, muito obrigada. E você trazendo essas informações também me faz refletir que o mercado está cada vez mais aquecido com as empresas de tecnologia, né, que nem a gente falou na pergunta anterior.
essas empresas de tecnologia estão se lançando cada dia mais na bolsa, cada dia se relacionando, pulando essa jornada de captação pequena e fazendo um planejamento para ir direto para a bolsa. Você pode comentar um pouquinho sobre o mercado hoje, como é que está acontecendo? É um hot topic aí com certeza. no ecossistema. Um pouquinho. Não, claro, com certeza. Acho que, para começar, né, até trazendo um pouco do que eu já tinha falado no início, a gente está num momento de mudança estrutural de mercado, taxa de juros em sua mínima histórica. Como eu já falei, o investidor local acaba ficando muito mais representativo, ele vai ter que migrar os seus investimentos, né, parte dos investimentos, vai ter uma realocação de renda fixa para renda variável. Então, por exemplo, né, os próprios gestores, os fundos de investimentos, eles estão buscando novos ativos, eles precisam ter onde alocar, onde diversificar esses ativos. Ao mesmo tempo, também, pessoa física vem aumentando bastante a parte de investimentos em ações. Então, só para dar alguns dados aqui, por anos, não sei quantos anos que a gente teve, mas o volume, a quantidade de pessoas físicas em bolsa estava em torno de 500 mil a 600 mil CPFs. Na verdade, contas de pessoas físicas investindo diretamente em bolsa. Ano passado, esse valor bateu 1 milhão de pessoas físicas, e esse ano já está em quase 3 milhões. É um crescimento super acelerado, super rápido, e ao mesmo tempo, também traz muitas oportunidades, né? Se a gente for analisar, por exemplo, o tamanho da população brasileira, ou mesmo o tamanho da população economicamente ativa, ou de quantidade de contas poupança também que existem, tem uma grande oportunidade ainda de crescimento nesse sentido, tá? Aqui está, primeiro, um panorama mais macroeconômico, né, de que o mercado está mais aquecido, os investidores estão demandando novas empresas, novos setores, novos cases, novas teses. Isso também acaba sendo refletido na parte de ofertas de empresas, né? Então, por exemplo, ano passado, a gente bateu 90 bilhões de reais de captação de empresas em bolsa, né, captando tanto o IPO quanto o follow-on das empresas já listadas, que foi um recorde histórico. Só com um disclaimer aqui, né, tirando o ano de 2010, que teve uma captação bem grande da Petrobras. E esse ano de 2020, ainda falta um trimestre pela frente, mas a gente está já em vias de quase bater esse volume de 2019. E somando, né, essa é uma curiosidade aqui também, somando o volume captado por empresas em bolsa em 2019 e 2020, já dá um pouco mais do que toda a somatória de captações de empresas, né, via bolsa desde 2011 até 2018, que mostra como o mercado está aquecido, né? Então, acho que para comentar, primeiro, o mercado está superaquecido, os investidores estão buscando novos ativos, novas empresas, novas teses, e aí, né, trazendo um pouco aqui para o mundo de tecnologia, quem está me ouvindo aqui vai saber falar melhor do que eu, mas o mercado, né, o setor de tecnologia passou por um período muito virtuoso nos últimos anos, né, então teve uma maturação muito forte das empresas de tecnologia nesses últimos anos, somado também a indústria de venture capital, que cresceu muito nos últimos 2, 3, 5 anos, e tudo isso acaba gerando, né, enfim, ajustando o timing das empresas de tecnologia com o mercado de capitais mais aquecido. E, além disso, a própria pandemia também já facilitou muito esses processos, né? Ela acelerou muito o processo de digitalização das empresas, e muitas empresas de tecnologia foram impactadas positivamente com isso, conseguiram crescer ainda mais, né? Um momento super complicado, super triste, mas que acabou trazendo impactos super positivos para as empresas de tecnologia. Então, acho que somando, né, a indústria de venture com toda a parte das empresas de tecnologia num ciclo super virtuoso, com um mercado de capitais brasileiro mais aquecido, tudo isso permite aí um ambiente super interessante que facilita muito o acesso dessas empresas ao mercado de capitais. Sensacional, eu aprendi muito hoje. Confesso mesmo que o processo do IPO, ele é sempre aprender sempre, né? Os empreendedores que estão aqui nos escutando, eu acho que está dentro do roadmap, o pensamento, construir a jornada da empresa dele, pensar que o processo de captação pode ser
uma das jornadas. Rafa, muito obrigada pelo bate-papo hoje. Eu aprendi muito sobre o IPO, aprendi muito mais sobre qual é a jornada que a empresa precisa ter, o que o empreendedor precisa colocar ali no roadmap dele para pensar nesse formato de captação. Muito obrigada mesmo. Quero convidar todos para ir visitar o stand da B3, que a gente está aqui no evento do Case Summit com um stand digital, aguardando para recebê-los por lá, tá bom? Com todo o nosso time. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Tandara. Eu que agradeço a oportunidade aqui de poder falar para todo mundo um pouco sobre esse tema de mercado de capitais, né, de abertura de capital. Quero primeiro me colocar super à disposição, né, para quem tem dúvidas, quer entender um pouco mais sobre esse tema, ou para companhias também que já se decidiram por uma abertura de capital no curto, médio e longo prazo, contem com a B3 para essa jornada. E para finalizar nosso painel aqui, eu queria trazer também aqui um case super interessante, o case da Localweb, que abriu capital em 2020, no começo do ano. E nada melhor do que ouvir de quem passou pelo processo, né, da própria visão do empreendedor, como é que esse processo do IPO, enfim, compartilho com vocês aqui o vídeo, o depoimento da Localweb. Muito obrigada. Obrigada.